Eu tava cortando cebola e vim fazer esse vídeo. Nesses últimos tempos eu fiquei reparando muito numa necessidade de consumo que eu tava tendo, de querer peças de roupa e ter alguma ideia de que isso ia me fazer ser mais bem-sucedida. Vamos admitir nossos erros aqui, tá? A gente não bate um papo sincero? Tô batendo um papo sincero aqui. E aí, tipo assim, sempre vem uma questão na minha cabeça que no sentido de que quando eu preciso justificar essas coisas pra mim, de que sim, investir na sua imagem é positivo, de que você, é, sei lá, se vestir de X maneira te faz ter uma identificação com um tipo de comunidade, etc e tal. Enfim, várias coisas passam pela minha cabeça. E aí, que eu tava querendo bater essa ideia com alguém, mais pelo intuito da gente conseguir entender como cada pessoa tem a sua visão de consumo. Então, minha ideia é compartilhar um pouco da minha e depois ver o que vocês falam no comentário. Eu tenho várias críticas a mim mesma, principalmente, sobre várias coisas que eu penso, que eu compartilho. A gente tá totalmente embutido dentro de uma lógica também de consumo, de um sistema, de várias coisas que fazem a gente ser pescado por essas ideias, sabe? Então não é como se fosse uma coisa completamente consciente e completamente autônoma do nosso pensamento, sei lá, não sei exatamente como colocar. Mas enfim, e aí que eu tava pensando assim, algumas peças de roupa que tem no meu guarda-roupa que sempre são uma crise, assim, pra eu desapegar ou pra eu, tipo... Eu sempre gosto, assim, de estar renovando, passando pra frente e daí, tipo, cobrando um valorzinho X pra conseguir, sei lá, tipo, vender 5 peças pra conseguir comprar uma e reduzir sempre a quantidade de peças que eu tenho. Mas isso já é uma luta constante. Minhas amigas já desistiram de mim, porque eu sempre digo que eu vou ter 3 calças, 2 shorts e 5 camisetas. Ah, tá bom, então. Enfim, mas a questão é, fiz um roteirinho hoje pra não me perder nas ideias porque o bagulho é complexo. Mas enfim. E aí eu tava pensando numa maneira geral, como que a gente tem essa ideia daquilo que a gente vai vestir, daquilo que a gente vai colocar na nossa casa, como decoração, como móvel, enfim. É, e que tipo de coisas estão me rodeando, assim, especificamente? Eu pensei muito sobre isso por duas coisas que me atravessaram recentemente. Uma que eu tava conversando com um amigo meu, agora somos amigos, tô muito feliz com isso, mas já fomos namorados, enfim, há muitos anos atrás, e voltamos com uma bela amizade. Enfim, e aí que a gente tá conversando justamente sobre essa parada de emular um estilo, emular pertencer a um grupo e de quantas pessoas estão não só parecidas, mas muito duras dentro desse estilo que elas tentam fazer com que elas tenham, sabe? E aí que a gente foi compartilhando um monte de coisa, assim, muito pessoal da gente mesmo, de coisas que a gente consumiu e não fez sentido, de coisas que as pessoas viram na gente e quiseram igual, e a gente ficou de alguma forma incomodado e também pensar sobre esse incômodo. Enfim, e vou destrinchar um pouco melhor sobre essa ideia. E também porque eu fui pintar o teto da casa de uma amiga e a casa dela é muito incrível, pelo sentido de ter muita coisa que você vê que tem vida, que são coisas que ela comprou de amigos, que são, tipo assim, que tem uma curadoria muito cheia de vida, sabe? Que você vê que, tipo, mano, essa peça com certeza tem uma história, sabe? E isso é muito legal. Meu sonho quando eu envelhecer, inclusive, é poder ter uma casa cheia de cacarequinhos que eu pego nas viagens que eu faço. E aí, quando eu estiver bem velhinha, eu receber ali. Eu não sei se eu vou ter neto, mas, tipo, receber as pessoas em casa e aí falarem, nossa, e essa pecinha aqui? Eu falo, ai, minha filha, isso aí foi de quando eu fui lá pra Fortaleza, e sabe, isso é muito legal. Enfim, então eu tenho muito esse apego com a ideia de ter uma história dentro das coisas, assim. Porque faz mais sentido. Às vezes eu entro em apartamentos que eu sinto que tudo é duro, que eu fico, tipo, com um certo desconforto, até de sentar no sofá, porque tá tudo muito certinho, muito durinho, parece uma casa de showroom, assim, sabe?
e que não tem muita personalidade, ou que você vê, tipo, muito replicando, assim, na estética até de vídeos de pessoas que compartilham coisas de tipo, ah lá, aquela luminária que todo mundo tem, ah lá, esse sofá que todo mundo tá comprando. Enfim, e aí, tipo, você fica meio, num primeiro momento, tipo, você vai até atrás pra ver, tipo, tá, quanto é que é isso aqui? Né, se eu fosse colocar na minha casa hoje, e aí você fica tipo, não, isso nem faz sentido pra mim, sabe? E aí você se questiona e trava. A gente é o tempo inteiro estimulado a perceber muito naturalmente essas coisas, às vezes no vídeo de pessoas que a gente admira, que são os influencers, etc e tal, e aí de querer agregar isso pra nossa vida. E aí, de novo, é um questionamento que eu já fiz há vídeos atrás, quando eu falo, leio inclusive sobre a alimentação cultural, de livros que eu tenho, que eu já vi que as pessoas quiseram ter, mas isso faz de fato sentido pra sua vida? Tipo, faz sentido você ter isso aqui? Tipo, enfim, é a sua busca? E eu acho que de tipo todas as formas, assim, todas essas coisas têm pontos em comum. Então, o que que eu percebo? Principalmente a gente se questionar e ter um pouquinho mais de certeza daquilo que funciona dentro da nossa estética e da nossa, vou chamar de curadoria, no sentido mais de escolher peças que vão estar dentro da nossa casa, ou enfim, isso envolve absolutamente tudo, tá? E quando eu falo sobre roupa, eu acho que é muito fácil a gente associar a marcas. Então, de tipo, quando eu estiver falando sobre roupa, você não pense que eu tô falando sobre uma marca específica, porque isso é um objeto de consumo e desejo que é muito caro de conquistar. É mais sobre a complexidade da roupa em si, de tipo assim, o estilo dela, de tipo, é uma roupa larga, é uma roupa de que cores, é uma roupa que tem um tecido confortável, de tipo assim, é dentro daquilo que tá no alcance de toda e qualquer pessoa, sabe? Não é como se fosse a construção de um estilo que é de uma marca cara, que tem uma referência fashion, etc e tal. Inclusive porque eu não sou grande referência fashion, né? Então, enfim. É, embora Embora tenha uma menina que me chama de fashionista, mas tudo bem. Assim, isso me atravessa de um jeito muito específico, porque a minha vida inteira eu questiono muito a maneira como eu me visto e consumo coisas. Primeiramente porque eu acho que quando eu era mais criança, desde criança, eu sempre precisei estar com roupas confortáveis e que tivessem, tipo assim, roupa de guerra. Eu tava na escola sempre subindo em árvore, brincando no barro, me jogando na areia, etc e tal. Então, assim, eu precisava de roupas que me permitissem toda a mobilidade que eu poderia ter. E eu fui envelhecendo muito com essa lógica, assim, de tipo, tenho que estar com uma roupa que eu possa fazer qualquer coisa, correr, brincar. Eu não era uma criança quieta e bonitinha, tipo, eu era um demônio. Enfim, então eu até hoje tenho peças que esse é o meu raciocínio. Eu não consigo ter roupa apertada, eu não consigo ter roupas que sejam muito do meu tamanho, no sentido de, tipo, o P me veste, mas eu odeio camiseta P. Odeio, não consigo, tipo, se ela me limitar aqui, ó, pra levantar o braço aqui, ó, eu já tô, tipo, enfim. Então eu fico muito agoniada. Isso me faz ter peças mais largas. Mas em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu só tinha calça preta, camiseta cinza. Calça preta, camiseta cinza. Máximo uma camisetinha branca e uma preta ali. Pá. E todas de banda, todas grandes, todas meio arregaçadas. E aí eu sempre lembro de uma história muito específica que tá sempre na minha cabeça, inclusive já compartilhei na terapia, sobre o dia que eu pedi ajuda para uma amiga minha, Rebeca, pra gente ir comprar roupas femininas. Veja bem, eu tinha uns quantos anos? 13, 14 anos, tá? Então, vamos respeitar a minha cabecinha de 13, 14 anos. Na época, isso devia ser 2011, 2012, eu lembro que tava muito na moda camisa transparente. Então, sabe, camisa tipo meio social, só que com uma transparência que fazia aparecer o sutiã, e aí também era moda, tipo, tá com um sutiã bonito pra mostrar na camisa transparente, enfim. Vou ver se eu acho uma imagem desse momento. Ah, e aí tá, então a gente foi no shopping, na época a gente fazia Senai e recebia um salário mínimo lá. E aí eu tinha uma graninha pra comprar umas roupinhas. Aí tá, daí a gente foi, eu lembro, na Riachuelo. Ou, não tô sendo patrocinado, tá? É,
E aí a gente começou a ver peças que estavam próximas daquilo que eu gosto, com algum tipo de referência, mas que estavam ali nessa delicadeza, nessa coisinha que eu tava buscando ali de me vestir, mas como eu via as outras meninas se vestindo, pronto. E aí eu escolhi uma camiseta transparente, dessas camisas transparentes, que tinha a golinha palhaço meio Wandinha. Então era uma camiseta rosa transparente, com a golinha branca de palhaço, assim. E escolhi também um shorts jeans rasgado com spike, porque daí pelo menos eu ainda tinha uma coisinha ali meio roqueiro. E ainda beleza. E ainda escolhi uma sapatilha branca com spike também. Então o meu negócio era tipo assim, eu sou fofinha, mas eu sou do rock. Enfim. E aí a gente naquele mesmo dia a gente ia ter um rolê pra ir de noite. Eu liguei para um amigo meu que ia buscar a gente, ele já era uns 2, 3 anos mais velho que a gente. Aí, esse amigo, ele já tinha carro, já conseguia dirigir. E aí eu falei pra ele, ô Gabi, me traz aí uma camiseta de uma banda que você sabe que eu escuto. E aí ele, beleza. A gente entrou no carro, a Rebeca tinha me vestido, feito minha maquiagem, feito meu cabelo, e eu tava uma bonequinha. A mãe dela, eu tinha ido me arrumar na casa dela, a mãe dela dizia, ai, você tá tão linda, e eu, muito obrigada. E aí, quando eu entrei no carro, eu entrei toda montadinha, quando eu saí do carro, eu tinha tirado boa parte da maquiagem, desfeito meu cabelo e colocado uma camiseta de banda que o Gabi tinha trazido pra mim. E aí a Rebeca olhou pra mim e falou assim, o que aconteceu? E eu fiquei, desculpa, amiga, não consegui bancar. Tá bom. Enfim. E aí pensar sobre esse desconforto é muito interessante, de tipo assim, eu tava querendo parecer algo, eu escolhi aquelas peças, mas eu não conseguia sustentar aquilo, eu não conseguia, tipo, eu fui chegando num lugar e foi me dando uma agonia, assim, de tipo, não quero que ninguém me veja assim, não quero me sentir desse jeito, tipo, vou voltar para o meu normal, entre aspas. Mas tudo bem. Então essa é uma história que eu tenho, assim, dessa ideia, assim, de você tentar se vestir de uma maneira que não tá de acordo com a sua... Não tá de acordo com aquilo que você se sente bem, tá ligado? E assim eu tenho várias outras histórias e outros momentos, assim, que eu posso pensar. Muito, o mais recente, talvez, foi há uns 2 anos atrás, quando eu comprei um tênis que tava muito na moda, eu vi em todo mundo, eu falava, caralho, mano, esse tênis é muito legal, eu quero ter um tênis desse. Fui lá, comprei o maldito do tênis, até hoje eu uso ele, olho no espelho e fica uma coisa dura, completamente desconfortável. Vocês já tiveram essa sensação de, tipo, vestir uma coisa que, tipo, é bonita, todo mundo tá usando, todo mundo acha legal, mas em você fica meio desconfortável. Pra você mesmo, sabe? Pela sua visão de si, assim. Então, enfim, isso é um tipo de consumo muito relacionado à moda. Mas a gente pode pensar isso em outros âmbitos dessa ideia de consumir coisas, que seria, no caso, como eu acho que, pra mim, tá mais relacionado às coisas que a gente veste e tem como decoração. Que, de alguma maneira, tem uma representatividade. Tipo, a roupa é extremamente política, a roupa é uma manifestação muito grande da nossa personalidade, ideias políticas, ou, enfim, várias coisas. Então, eu acho que a ideia também desse mesmo sentido de consumo sobre as coisas que tem na decoração da nossa casa, elas também dizem muito sobre essa questão, para mim, muito, por exemplo, sobre história. Tem umas peças que eu tenho aqui em casa que elas são vendidas em várias lojas aqui de São Paulo que são de artes do Nordeste. E você sacode uma árvore, cai uma loja dessa e as pecinhas estão ali para você comprar por um preço considerável. Enfim, mas eu sempre olhei para essas peças e eu sei de onde elas vêm. São de cidades que ficam especificamente em Alagoas e na Paraíba. E eu tinha marcado essas cidades para eu poder ir lá e ver como é que elas são feitas, ter contato com os artistas, artesãos, enfim. Tipo assim, eu acho incrível essas peças. Eu já passei várias vezes, eu fico, ai, nossa, eu queria muito essa peça em casa. Mas não adianta, eu sei que, tipo, pra mim nunca bastou a ideia de simplesmente, tipo, pagar pra ter, sabe? Então, claro, dentro da minha realidade, das minhas possibilidades, como eu viajo bastante pra trabalhar, um dia
por conta de uma sequência de erros e confusões e coincidências. Eu tava fazendo uma tour de tatu no Nordeste, então eu comecei em Fortaleza, fui pra Natal, fui pra Recife e a viagem acabava aí. Eu comprei a passagem errada, era só pra depois de um mês, eu tive que ligar pro meu pai, que mora em Maceió, que eu já não falava há mais de um ano, eu estava bloqueada no WhatsApp dele, então eu tive que falar com meu irmão. Enfim, isso tudo resultou que voltamos a nos falar, eu fui pra casa dele e fomos fazer uma viagem de carro pra uma dessas cidades e até chegar nesse vilarejozinho que tem 500 habitantes, 500 e tantos habitantes, e desses 500, 300 são artistas. E você entra na casa das pessoas e é o ateliê delas. E você tem contato direto ali com elas talhando a madeira, fazendo as coisas e você podendo trocar ideia. E muito especificamente, a gente ainda se hospedou na pousada da mulher de um desses artistas. E a gente tava ali tomando café e ele ali talhando a madeira, fazendo o trabalho dele. Cara, aí eu peguei coragem, fui lá falar com ele. Seu Aberaldo, tudo bem? O senhor me ensina... Tipo assim, já tinha trocado ideia com ele e tal. Pedi pra ele me ensinar. E aí, ele simplesmente, tipo, ele era uma pessoa bastante fechada, assim, sabe? E aí, eu simplesmente tava ali, trocando uma ideia com ele, talhando a pecinha, ajudando ele a fazer, que era uma das peças bem tradicionais que ele fazia. E aí ele foi me ensinando a mexer na faca. E tipo assim, mano, a gente teve esse momento, teve uma história que loja nenhuma pode me proporcionar pra pegar uma peça dessa, sabe? Enfim, assim foi com outros artistas que eu tive contato ali na cidade, peguei peça deles e eu tenho essa história pra contar, sabe? Então, isso faz com que a peça tenha uma história e, consequentemente, tenha uma alma pra mim, né? Então, esse conceito de alma, eu falei no vídeo passado, inclusive, em relação às artes, enfim, e gera um pouco de confusão porque é uma descrição muito específica e subjetiva para cada pessoa, né? Aquilo que faz ter alma, aquilo que dá o peso da alma, né? Então, acho que no meu caso tem muito essa relação com a história e, enfim, fica aí para cada um, tá? Enfim. Porque às vezes a alma, ou o peso que vai ter esse objeto, é você ver na casa de alguém que você admira muito, da internet mesmo, enfim, e você conseguir ter esse objeto e, tipo, isso já te bastar, e tá tudo certo também, enfim. Mas enfim, então, hoje eu tenho essas peças aqui em casa, e aí toda vez que, tipo, nossa, de onde que vem isso aqui? E aí eu posso contar essa história, isso é muito importante pra mim. Então, as coisas que eu consumo, elas geralmente vêm com essa ideia de, claro, tipo, porque eu acho bonito, tenho o meu senso estético, mas tem essa curadoria daquilo que faz sentido dentro das coisas que eu consumo. E aí, pra roupa, voltando, porque eu acho que é uma coisa, tipo, mais presente na vida de todo mundo, assim, de tipo, quando você abre o armário, de pensar sobre como você vai se vestir, ou às vezes nem pensar muito, mas, tipo, ter as peças que já te fazem se sentir vestido e confortável, sabe? Enfim, o que eu acho só sobre o consumo de toda e qualquer coisa é que existe um certo momento para que isso seja consumido. E aí que eu vou tentar explicar a minha maior ideia que eu estava elaborando com o meu amigo. As coisas hoje em dia são muito fáceis de ser acessadas, então a gente consegue simplesmente perguntar de onde isso vem, achar online e fazer o pedido. E vai chegar na nossa casa no maior conforto. Como eu venho de uma cidade do interior, quando eu era adolescente, tinham várias peças que eu via as pessoas do rolê da música, do grafite, até da TV, enfim, usando e que me faziam querer aquilo. Mas, por exemplo, um Vans, que é super fácil de achar aqui em São Paulo. Mas quando você tá numa cidade do interior, não é tão fácil você ter acesso a essas coisas. Vamos imaginar que não existia todas essas facilidades de compra online, isso estava tudo bem no comecinho. Então, até que eu conseguisse achar um Vans, eu tinha que caçar. Toda loja de tênis que eu via, eu entrava e perguntava: Oi, vocês têm um Vans desse jeito? Ah, não tem. Ah, tá bom. Oi, vocês têm um Vans número 36? Não, só a partir do 40. Tá bom. Vocês têm um Vans? Ah, não, só tenho na cor roxa. Ah, queria o branco. Então, eu demorei muito tempo para ter um Vans novo na minha vida.
A maioria dos Vans que eu tive, eu comprava no Enjoei, porque era onde eu conseguia achar meu número e do jeitinho que eu queria. Mas já tava usado, então de boa. Ele só tinha às vezes um rasguinho, uma coisinha assim, de boa. É, mas era uma conquista, assim, pra mim, de tipo, ah, meu Deus, finalmente eu tenho isso aqui. Não importava as condições, eu só queria ter aquilo. E aí, hoje em dia, eu vejo que, tipo, é muito fácil a gente ter um certo acesso de, tipo assim, mesmo que uma peça seja cara, se você quiser muito ela, como um tênis, você dá uma certa economizada e em algum momento é só pedir ali online e, graças a Deus, consegui aqui. Esse seria o maior desafio. O que eu penso? Existia esse momento até que eu conseguisse ter algo que impedia esse consumo tão constante e tão instantâneo sobre as coisas. E era o que eu tava conversando com o Edu, assim, de tipo, ele é do rolê do skate. Então, tipo assim, cara, hoje em dia todo mundo da pista tá muito vestido igual, porque é isso, tipo, tem um padrão ali de uma ideia que é legal de se vestir e todo mundo quer pertencer a uma comunidade. Então, tipo assim, não tem problema a gente reproduzir uma maneira de se vestir, mesmo que seja com peças diferentes, mas dentro de um estilo, porque a gente tá querendo pertencer a uma comunidade. Isso sempre foi assim, não é como se fosse uma coisa só de hoje. De tipo assim, quando a gente era emo, quem aí é do meu clubinho? Quando existiam, né, as tribos mais demarcadas, assim, no sentido de consumo, de tipo, consumo de música, aí tinha um jeito tem um jeito de se vestir, ou o rolê do esporte, enfim. A gente sabe que isso existe desde sempre e tá tudo bem. E aí que eu vejo só que se perde esse momento de, tipo, você encontrar a peça ou de você realmente, tipo assim, ter uma história com isso. Como no caso das peças de arte que eu falei, né? De, tipo, pô, fazer uma viagem, conseguir chegar lá pra tá, e, tipo... É claro que também, né, porra, pensar... A gente tem que. Eu tô tentando contar essas histórias para que vocês adaptem de uma maneira que faça sentido dentro da realidade de vocês, certo? Enfim. Então hoje a gente tem inclusive muitas. Vou chamar de trends. Trend de comunidade, só que são comunidades que elas não têm nenhuma base. Elas só são pela base do consumo, de você consumir coisas parecidas com outras coisas, com outras pessoas. Então, tipo, por exemplo, o Labubu, que surgiu hoje em dia. Na minha época, existia a comunidade do emo. Sim, eu vou falar desse jeito. Existia a comunidade do emo. E existia um bichinho chamado Gloomy Bear. Eu era desesperada pra ter um Gloomy Bear. Era simplesmente o bichinho, era o meu Labubu da minha época, entende? E tipo, era um bichinho importado, era super difícil de achar. Um dia eu fui pra Curitiba, fui pra uma loja de mangá e eles tinham um Gloomy Bear lá. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso muito disso. Porque fazia sentido dentro da estética da comunidade, do sanguinho, dele ser rosinha, não sei o que, enfim. E tipo, só que a pira não era todo mundo com um Gloomy Bear e tipo assim, eu tenho um Gloomy Bear, eu também tenho um Gloomy Bear, que legal. Não, era. Mas tipo assim, porra, hoje, tipo, sabe, o que o Labubu sustenta? Qual é a ideia que ele passa? Tipo, eu adoro o Labubu, eu acho ele um bichinho super fofo, eu acho, tipo, muito gracinha. Eu super teria um Labubu, tá ligado? Mas eu só me. Ah, inclusive eu tenho um Labubu, mas peraí. É um Lafufu, no caso, né? Que eu achei lá em Barcelona. Então, tipo assim, esse aqui é o meu Labubu. Que eu acho ele fofo, tá? Mas enfim. É... Só que não existe algo de comunidade dentro disso aqui, fora o consumo do objeto, sabe? Então, tipo, pô, dentro do emo, isso era só um item da comunidade, sabe? Então, hoje eu acho que a grande questão é, tipo, é essa, sabe? O momento, a base, a comunidade e como que a gente quer pertencer e fazer isso acontecer dentro da nossa vida. Então, assim, vai existir a maneira como você vai conseguir reproduzir isso dentro da sua realidade. E eu espero que essa cópia faça sentido, porque é uma possibilidade de você se apropriar de coisas que têm
uma ideia. E isso é possível de fazer por qualquer pessoa. Eu vou mostrar peças que eu tenho dentro do meu guarda-roupa que só eu vou ter. As pessoas podem ter peças parecidas, elas podem copiar, elas podem emular, mas só eu vou ter a história que tem dentro dessas roupas, sabe? E aí você também pode pensar as histórias que tem dentro das peças que vocês têm. Então, bom, então, por exemplo, esse casaco aqui era um casaco da minha avó. E é tipo, é um casaco super quentinho, ele é muito gostoso. Então, assim, essa peça, se alguém me parar na rua pra perguntar, não tem pra comprar, não tem pra copiar, sabe? Tipo, é uma roupa que, tipo assim, inclusive ela só faz sentido porque ela tem essa história. E de alguma forma, tipo, nem é uma peça que eu uso muito, assim, hoje em dia. Mas é isso, tipo, roupas de brechó. A gente tinha viciado em comprar em brechó. E hoje em dia, tipo, a gente parou? Eu compro ainda em brechó, mas, enfim, acho que existe agora mais um status, assim, de ter essas coisas novas. Eu não sei, eu percebo isso, mas posso estar viajando. Outra coisa pra mim que faz muito sentido, camiseta de banda, ou, tipo assim, não existe em loja pra comprar. Tipo, até tem online, tem umas pessoas que vendem e tal, e de boa, mas a maior parte das camisetas de banda que eu tive a minha vida inteira, elas foram compradas porque tinha um show da banda, que eu finalmente consegui ver, e aí tinha a mesinha de merch ali que você poderia ter uma camiseta, enfim. Que é tipo a lembrança daquele momento e, claro, pra, tipo, né, você também mostrar que foi no show, enfim. Então, tipo, pra mim, um das meus casacos preferidos também é esse aqui do Gorilla Biscuits, que é do show que eles fizeram ano passado aqui em São Paulo, que eu finalmente consegui ver. Essa camiseta aqui, coitada, ela tá esbagaçada, mas ela foi herança. Herança não, porque ele ainda tá vivo, né? Mas foi passada pelo meu tio pra mim. E é de uma marca que não existe mais, que é a Bi Brasil. E eu acho muito foda. Eu adoro, tipo, ela tá toda cagalhada, olha aqui esse sovaco, né? Coitado. A peça tá pedindo pra ser jogada fora. Tá pedindo pra morrer aqui, mas enfim. Então, tipo assim, são peças que só eu vou ter. Ou camisetas que eu mesma fiz. Essa daqui algumas pessoas têm, mas assim, eu nunca faço duas tiragens de camiseta. E quem tem, tem. Quem não tem, já não tem e eu não vou fazer. Então, eu também crio peças que também são exclusivas. Essa daqui, velho, eu não faço ideia nenhuma de como manchou. Eu odeio essas manchas amarelas que simplesmente aparecem na peça. Mas enfim, aí eu guardo de lembrança, assim, porque é isso, né? É o que nos resta, a lembrança daquilo que já foi. Uso em alguns momentos, assim, de, sei lá, tipo, é uma roupa que eu posso sujar, enfim. Mas enfim. E essa daqui, que é a peça mais recentemente importante pra mim, que é uma bolsinha que a minha amiga crochetou, que eu tinha falado de uma ideia, assim, dela, pra ela, que eu queria uma peça que eu pudesse levar nas minhas viagens e que eu sentisse que eu tivesse acompanhada por uma amiga, ou amigo, enfim. E aí ela crochetou essa bolsinha pra mim, a mãe dela costurou o forro, e ontem eu agreguei umas coisinhas na bolsa. Tipo, e customizar coisas é muito legal, muito legal. Então, tipo, eu acho que agora eu tô bem na pira, assim, de, tipo, de novo, customizar coisas, sabe? Tipo, porque é isso, tipo, é uma peça básica, mas, tipo, agora ela tem uma história que foi de interferência, ou de, tipo... Eu não tô falando dessa daqui, isso aqui não é uma peça básica, né? Mas, enfim. De, tipo, mas eu estou vestindo uma. Essa camiseta aqui, eu que pintei com água sanitária. Então, essa parada da customização também ela é muito interessante. Tipo, eu gosto muito que faz ter essa história também. Então, essa daqui, ó, peraí. Eu que pintei. Enfim. E aí, tipo, agora eu vou mostrar pra vocês essa parede que eu tenho aqui também, que também dá pra contar algumas coisas dela. Essa bandeira aqui de local perigoso eu peguei da praia com um amigo meu, quando a gente tava de rolê em Balneário, a gente catou da praia. Deixa eu ver, esse macramê aqui foi de uma amiga que tá hoje em dia morando na Itália, que fez pra mim. Essa daqui esse aqui na real, é um print de um amigo que é do Chile, quando eu fui visitar o estúdio dele, que é o Tom. Quem conhece o trabalho dele, né?
tá ligado? Aí ele me deu esse print. Esse aqui é do meu amigo Luan, que também é uma risografia dele, que ele também me deu. Atrás tem uma dedicatória. A maioria das outras peças são minhas. Essa daqui, inclusive, é uma serigrafia muito massa. Eu que fiz o fotolito à mão, então, tipo, eu desenhei numa chapa de acetato, a tela foi queimada com o desenho que eu fiz, e aí depois eu que ajudei a estampar tudo isso aqui, então, tipo, foi o meu trampo de estampar aqui esse papel. Enfim, e foi um dia legal, assim, tipo, de você estar no estúdio, de fazer a prensagem e tudo mais, bem massa. Esse pôster do Minor Thread foi o próprio Ian McKay que me deu quando eu fui lá na Discord House em Washington. Então, tipo assim, isso aqui pra mim é muito valioso, tá ligado? E esse daqui é um pôster do Ratos que, tipo assim, pra quem não sabe, eu namoro com o Juninho, que é o baixista, e tem também a assinatura do João Gordo, porque era um cartaz que eles já tinham feito, já tinha assinatura, não fui eu que pedi, mas enfim, daí também tem essa história. E esse negocinho aqui também foi da Centro Cultural Coreano, que estava tendo uma exposição de carimbos, acho que ainda tá tendo, inclusive, e daí foi um carimbinho que eu estampei. E aí, vamos... Hoje tá sendo um vídeo com... Aí a pecinha que eu tinha falado pra vocês é essa daqui, ó. Essa eu acho que eu já vou ter. Tipo, aqui tem muitas coisinhas que são de viagens, que são coisinhas especiais, assim, pra mim. Enfim. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês deram até uma caminhadinha comigo aqui, ó. Aí, ó, como eu tô. A fashionista. De meia. Tchau.